Olá, iniciando mais um Amadcast. Hoje a gente vai falar sobre condomínios e os nossos convidados são do escritório Souza e Cita Advogados, a Ana Cristina e Souza e o João Cita. Sejam muito bem-vindos. A gente gosta muito de agradecer porque eles são nossos associados e esse espaço é também da Amad para um intercâmbio dessas informações, das nossas experiências. Então a gente fica muito feliz quando a gente recebe associados, porque é até bom a gente ressaltar isso, o nosso espaço está aberto a todos os associados em todas as áreas, então vocês podem entrar em contato. E hoje a gente vai falar de condomínio. Então, antes da gente entrar mesmo no nosso assunto, eu queria que vocês se apresentassem, que é uma pergunta clássica que a gente sempre faz aqui, né? Contando um pouco da trajetória profissional e o porquê da escolha do direito condominial. Então, muito bem-vindos e eu vou direcionar a Ana até para ela contar um pouco da história e depois João por ser mulher. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E a minha trajetória, já trabalho com direito condominial, já tem 17 anos. Eu sou formada há 15, mas trabalho há 17, porque eu morei num prédio que, por acaso, o pessoal me elegeu como síndica, né? E eu era estudante de direito. E eu, como estudante de direito, muito curiosa, e quando me elegeram como síndica, eu fui buscar informação, né? Buscar o conhecimento na área do condomínio. Aí, de repente, quando eu assustei, tinha uns proprietários nesse prédio onde eu morava que falaram de mim para parentes deles. Aí, de repente, eu estava lá em 2 outros condomínios, não como síndica, né? Mas ajudando, né, o pessoal a assessorá-los no... porque tinha um condomínio, inclusive, que ele não tinha sido instituído, uma confusão, parece que um grupo de pessoas resolveram construir aquele prédio e aí deu um problema lá, não me lembro mais, porque tem muito tempo, né? E aí eu enfronhei. Aí depois que eu formei, logo depois que eu formei, eu comecei a trabalhar com direito imobiliário, né? Mas focado no direito condominialista. E assim, eu sou precursora. Até bacana o seu relato, porque geralmente, assim, a maioria das pessoas vão depois, muitos por ser síndico, já aconteceu muitos advogados falarem, eu virei síndico, aí tive que estudar e fui, mas já atuavam. E no seu caso, não, é interessante porque você ainda como estudante, sim, né, entrou, foi eleita como síndica, teve ali que entender um pouco desse universo, ainda na faculdade, que a gente não estuda na faculdade. Quase nada. Deveria ter, né? Pelo menos uma matéria, nem que seja optativa, alguma coisa. Isso eu acho que é importante. Muito. O imobiliário e o condominial, porque o condominial é um universo à parte. Sim, exatamente. E depois você já assessorando ainda ali, já começou já entrando numa época que, falando de Belo Horizonte, existiam pouquíssimos advogados. Eu desconheço, assim, a gente conta numa mão, e acho que não vai preencher, que atuava realmente, exclusivamente com condomínio, ou que eram especialistas em condomínio. Exatamente. Porque se a gente pensar 2 décadas atrás, não existia. Sim. Eram poucos profissionais que atuavam, assim, vêm os que vêm aqui na minha mente, mas assim, pouquíssimos mesmo, então você já foi ali abrindo desbravando mesmo uma área que não existia. Hoje em dia já é diferente, os advogados que chegam já tem, né? Já tem as pessoas que já abriram, de certa forma, esse espaço. E você, João, como que foi aí sua escolha pelo condominial? Então, primeiramente, queria agradecer, né, o convite, pessoal da Amad, né, muito bacana estar participando desse podcast, eu acompanho, já vi, né, vários outros episódios, sempre um conteúdo muito agregador. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje participando com vocês. E assim, mais sobre a minha trajetória, eu nasci e morei até os 18 anos no interior, e aí vim para a capital, né, 10 anos atrás, para poder fazer faculdade de Direito. Escolhi o Direito muito porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa de entender como as coisas funcionam, né, saber na prática por que essas coisas são assim, por que o prefeito está lá e tem esse mandato aqui, por que a lei fala que eu queria entender como é que as coisas funcionavam. Então isso foi o que me motivou a vir para cá. Formei, né, e aí, assim que logo que formei, eu estava naquela coisa assim, meio de sem entender muito para qual área que eu ia, mas assim, como estudante, né, vindo do interior, sempre morei, né, de aluguel em vários prédios diferentes, então eu sempre acompanhei
esses movimentos, né? Então, dos condomínios, as reuniões, sempre que possível participar para poder ver como é que funcionava. Às vezes mesmo assim, só como observador, mas eu sempre estava entendendo como é que funcionava, como é que as pessoas se organizavam naquele espaço. Então, de alguma forma, aquilo ali foi me preparando um pouco para o que o futuro estava me reservando, né? E aí, formei, comecei uma pós-graduação, foi onde eu conheci a Ana, e aí a gente começou a estreitar a relação lá, fizemos, né, alguns trabalhos e artigos em conjunto, e aí foi quando surgiu o convite da Ana para fazer uma parceria, para a gente começar a trabalhar junto em alguns casos, que ela estava também precisando de uma parceria também para poder conseguir desafogar um pouco para ela também, da demanda. E aí comecei a enfronhar cada vez mais nessa área, cada vez mais me interessando, e aí quando eu vi já estava 100% dentro do direito condominial, né, na área imobiliária com foco no condomínio condominial. E aí, assim, é uma área que cada vez mais me estimula a estar sempre buscando conhecimento, sempre buscando estar aprendendo, porque cada dia é um desafio diferente, cada dia é uma novidade. Então, a gente sempre gosta de falar que condomínio é uma pequena cidade, né? Então, a gente encontra todo tipo de questão lá. E é o que eu acho bacana, porque é uma profissão que me estimula com vários tipos de demandas e questões diferentes. Então, fez com que essa minha parceria com a Ana, que começou uma parceria mais específica, abrangendo, e a gente acabou se unindo numa sociedade. Então, hoje eu considero a minha sócia uma amiga pessoal que eu gosto muito e uma mentora também, porque, como ela bem falou, que ela abriu esses caminhos aí quando nem se falava em direito condominial, e hoje eu estou aqui tendo essa sorte também, essa oportunidade de estar com ela, de aprender também muita coisa. Que acaba que por mais que a gente estuda, faz curso e tal, mas a experiência, e aí quando um advogado que já tem essa vivência te passa, a gente acaba tendo um atalho, né, de conhecimento ali. Então, para nós que aprendemos, isso é muito bom, né? No seu caso, você teve que ali desbravar mesmo, que há quase 20 anos atrás não tinha. Não, e a lei muito enxuta, né? A lei sempre foi muito enxuta e vários problemas sem um respaldo para você estar solucionando. Então, realmente foi desbravar, né? E por isso que eu falei que eu sou precursora. Mas o universo condominial não é aquela coisa assim, a gente nunca pode falar condominialista que ele tem uma rotina monótona, porque sempre tem coisas que surgem que são diferentes, são dúvidas, porque os condomínios são diferentes, as necessidades são diferentes. E os desafios vão aparecendo. E você vê que o tempo inteiro a gente está sempre tendo que se aperfeiçoar, tendo novas demandas surgindo, porque a sociedade foi evoluindo e o condomínio também, a moradia também. Então a gente tem que adaptar. Mas indo assim agora, já que vocês contaram um pouco, né, pela escolha, me fala assim, para vocês, qual que é um dos principais desafios de realmente assessorar condomínios? Essa é uma pergunta bacana, porque hoje para o advogado condominialista atuar, ele tem que entender que ele vai lidar com pessoas diversas. O cliente é o condomínio, mas o condomínio nada mais é que um pool de proprietários, um conjunto de pessoas. Né? Então, você lidar com pessoas diferentes no dia a dia do condomínio, embora, né, a assessoria que a gente presta é sempre voltada para o síndico, para o corpo diretivo daquele condomínio, a gente tem que lembrar que o cliente é o condomínio como um todo. Né? Então, os proprietários, os moradores, de modo geral, procura o jurídico para tirar dúvida, às vezes até para perguntar se o síndico está fazendo certo, ele poderia fazer isso. Então, para mim, né, não sei se a opinião do João é a mesma, mas para mim um desafio do advogado condominialista é justamente ter que lidar com pessoas diferentes, sendo que é o mesmo cliente, é um cliente com... Na realidade, assim, é um mega cliente. Mega. Porque só quem atua sabe. Tanto que, às vezes, assim, sei lá, um condomínio de 60 unidades tem situações que você... Não vou falar que os 60 te ligam, mas já aconteceu de uns 50 quererem conversar com você. Dependendo da gravidade, do problema. Principalmente, assim, isso acontece muito, que eu vejo, que eu posso compartilhar com vocês, quando... envolve vício construtivo. Aí eles acabaram de entrar naquele, né,
tá ali morando naquele condomínio, receberam as unidades, enfim. E aí, geralmente, quem recebe é o síndico, muitas vezes um síndico ligado à construtora. Sim. Então, eles já ficam muito, assim, ressabiados. Às vezes, tem que contratar assessoria jurídica. Eles tentam direcionar essas assessorias jurídicas para escritórios que já atuam com a construtora, mas aí eles começam a perceber, não, peraí, nós é que vamos escolher o advogado. Aí escolhem o advogado e aí eles querem saber quais são os direitos, o que demanda, porque tem os problemas das áreas comuns, mas tem problemas nas áreas internas. Sim. Então, assim, nesses casos, quase o condomínio na totalidade quer conversar com você. E aí é um gasto de energia, a gente não tem um cliente, né? Na verdade, todos querem conversar. Exatamente. E a gente tem que ouvir, porque eles realmente são os nossos clientes. Sim, com certeza. Então, eles que pagam os nossos honorários, porque eu já vi muito advogado que às vezes atua para condomínio e ele se fecha muito com a administração e não deixa tanta abertura dos condôminos. Eu já vi muitos condôminos, tanto que em assembleias condôminos levando outros advogados justamente porque eles não se sentiram amparados às vezes pela assessoria. E aí acham que está muito só voltado, né? E aí começam, eu quero então um outro olhar. Tem essa questão. E muitas vezes a gente consegue minimizar quando tem uma conversa, uma orientação bem clara, e ele sente que, apesar de você estar direcionando, estar ali junto à administração, você está resguardando também o direito dele. Então, nesses casos, é onde Ana Paula, tento fazer dessa forma. Mas tem milhares de formas de atuar, e realmente é um desafio. E você, João? Assim, eu destaco, acho que um dos maiores desafios que eu percebo, assim, né, nesses meus quase 5 anos aí atuando na área, é a falta de, talvez, conscientização das pessoas da importância de se ter um profissional junto. Então, muitas vezes as pessoas, assim, é claro, né, assim, nem todo mundo tem a obrigação de saber tudo, como é que acontece, né, exatamente por isso que a gente nós somos profissionais, atuamos nessa área, mas a gente percebe que muitas vezes as pessoas nem sabem quais são as coisas básicas, às vezes, que precisam de ser feitas no condomínio, e aí às vezes nem sabe que precisa de um advogado, porque fala, não, eu resolvo isso aqui sozinho, ou então eu arrumo um pessoal aqui do condomínio, a gente decide e tal. E muitas vezes, assim, eu até gosto de brincar um pouco lá no escritório, que assim, tem pessoas que acham que se você ser síndico, é igual você ser líder de turma. Que eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma de uma forma, imaginar, né? E não funciona assim, sabe muito bem que tem uma série de regulamentos que se aplicam, né? E que às vezes o pessoal não faz nem na maldade, não faz porque quer fazer errado, é porque às vezes não sabe realmente. Então, que tem uma formalidade, que tem algumas coisas que eles não podem ultrapassar. Exatamente. Então, a gente também faz um pouco um trabalho de ir, entre aspas, catequizando as pessoas para eles entenderem a importância de buscar ajuda, de se cercar de profissionais que vão dar aquela orientação adequada, para que o condomínio faça as coisas tudo corretinhas e não tenha nenhum problema no futuro. Então, assim, eu acho que veja essa dificuldade também que a gente enfrenta bastante. Assim, então, muitas vezes, até que o condomínio entenda que precisa de um advogado, muitas vezes precisa chegar num estado mais extremo. Sendo que você poderia, muitas vezes, você já começar aos poucos organizando a casa já certinho, com um profissional adequado que vai orientar, e aí você já não ter problemas, não ter gastos muito vultuosos no futuro, com coisas mais exorbitantes. Então, eu vejo que tem essa dificuldade. Então, assim, para a gente é uma oportunidade também de mostrar nosso trabalho, até porque é uma área que está ainda, querendo ou não, mas está em expansão, né? Ainda, muita gente ainda não sabe qual que é a função, né, do advogado no condomínio, até não entende muito sobre isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas advogado de condomínio, como é que você faz? Muita gente me questiona essas questões. Né? Advogado de condomínio precisa? Exatamente. Né? Muitos falam assim, mas condomínio precisa muito. Com certeza. Exatamente. A gente vê esses condomínios mais antigos, assim, que às vezes não tem formalidade de guardar ata, perde os documentos. Esses mais antigos, porque os mais novos, eles já quando entrega, já tem ali, mas esses mais antigos, perdeu. Eu falei, mas cadê as atas? Não sei, era cada um fazia de um jeito. Aí, às vezes, foi legal você comentar que, às vezes, o síndico tem ideias, achando que aquilo ali é produtivo, que vai dar certo, e muitas vezes fica muito informal. Desrespeita algum requisito que a lei determina. É muito comum, às vezes, eles colocam no edital algum assunto, mas aí chega lá na Assembleia, eles começam a deliberar sobre outro. Delibera do que estava no edital, mas também delibera outros. E acha, mas tem que aproveitar o momento, vamos colocar, assim, né?
porque isso é passivo de nulidade, Sim. enfim. Aí acaba que, até a gente explicar para todo mundo da importância dessa atuação assim, consultiva, preventiva, que vai minimizar, inclusive, num gasto futuro para o próprio condomínio. Porque elimina conflito. Elimina muito conflito. Muitos. Com orientação jurídica, vamos formalizar tudo, vamos escrever tudo que está na ata, vamos seguir o que está no edital. Não dá para sair criando outras coisas, porque às vezes um errinho já pode dali, já vira uma nulidade, que aí já cria um outro grupinho, que eu não quero assim, às vezes cria um eu quero prejuízo financeiro no condomínio, que algum condomínio vai acionar condomínio judiciário e tal. Então, assim, tem uma série de questões aqui. Nossa. Fora que eu tenho um colega, que inclusive é de profissão ator, vocês conhecem, trabalhei com ele muitos anos, e ele sempre fala que dentro do condomínio sempre tem um universo ali de uns 10% que vai dar problema. Sempre. E aí, se a gente for observar bem isso, a gente sabe que realmente sempre tem um ou outro que é aquele que acaba questionando muito, não que ele vai dar um problema de prejuízo financeiro, mas ele fica ali, ele olha, ele quer saber, se ele não está na administração, ele fica atrás do síndico querendo saber de tudo, aí o síndico vai ficando tenso. Tem o outro lado do síndico também, que às vezes acha que é o dono do condomínio. Então, que é difícil também trabalhar com esse tipo de síndico. Porque, às vezes, eu que mandei assim, não vou fornecer. Coercitivo. Não vou, pediu as imagens, não vou fornecer imagem. A pessoa quer ver dela, direito dela. Não, isso não é só aplicar a multa. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse jogo de cintura ali para poder. Então a gente já acaba até sendo conselheiro também, né? Verdade. Pessoal, porque você vai assim, não, mas não precisa ser dessa forma, você pode, né? É direito dele, exatamente. A gente tem que, você né, pode mostrar. melhorar a comunicação para poder ficar mais acessível às pessoas. Porque as pessoas assim, eu já vou multar, não. Vamos conversar, exatamente. Às vezes foi sem querer. Mas sabe que não pode compete ali. Mas às vezes foi um momento, esqueceu, às vezes era criança, às vezes era adolescente, passou. Nem tudo a ferro e fogo. Acho que a gente tem que olhar assim, muito essa questão para viver bem. Porque o síndico é um pacificador, né? Então, assim, ele não é um juiz no final das contas. Exatamente. Você não pode esquecer desse detalhe. A gente tem que viver bem. É a sua casa, você tem que viver bem com seus vizinhos. Então, se você estabelece ali um cenário de guerra e fica aquela coisa assim, fica pesado, você entra no elevador, aí tipo assim, já, pesado, sabe, sempre é um lugar onde, quando é o síndico morador, né, você todo dia ali convivendo com esse tipo de coisa, é muito porque o síndico profissional, ele realmente, nesse ponto, ele tá lá ainda, ele não tem, mas sinceramente, eu não sei o percentual, mas aí eu acredito ainda que é bem expressivo o síndico orgânico. Muito. Então, é o dia a dia, você tem que evitar. E o síndico orgânico, ele precisa ainda mais da assessoria jurídica. Justamente. Porque o profissional já estudou, já sabe mais, mas o orgânico, ele não tem muita noção, ele está na boa vontade ali. Se ele não for advogado, que atua na área, porque não basta ser advogado, a gente sabe disso, ele vai ter dificuldade. Pode estar envolvido emocionalmente também naquela comunidade, né? Então, muitas vezes, pode não ter aquele separamento emocional para tomar algumas decisões que são necessárias. Né? E as demandas, assim, quais que surgem, que vocês podem falar pela experiência de vocês, que surgem com mais frequência? Nossa, assim, na verdade no universo condominial surge tudo, de tudo, todo dia, né? Mas o que a gente depara muito são as questões financeiras, né? Porque a inadimplência, né? A inadimplência é um ponto sensível, né? Nevrálgico aí nos condomínios, porque afinal de contas é o que mantém, né? O dia a dia daquele condomínio. Então, assim, esse é um problema recorrente. Agora, olhando a coisa de um outro lado, uma outra vertente bem oposta, o que a gente tem deparado muito é problemas com síndicos. Problemas com síndicos. Síndicos que têm atuado de forma indevida. Isso daí é um problema que a gente tem enfrentado com bastante frequência, né? E aí, o que tem acontecido? Os condôminos nos procurarem. Sim. Por causa desses síndicos que vêm atuando de forma indevida, temerária. De forma irregular, como o João acabou de falar, né, fazendo coisas que não são devidas, infringindo, né, as regras que estão lá na Convenção de Condomínio e na própria lei. Então, isso é uma coisa que a gente tem, isso é até muito interessante, porque de uns tempos para cá tem sido assim, bem recorrente, bem contundente, e aí assim, nos causa até uma certa
preocupação no aspecto jurídico, porque, no caso concreto, né, não, a gente não vai citar o nome aqui, mas a pessoa ela ser reconduzida naquele cargo, né, porque está munida de várias procurações. Né? E aquela pessoa não poderia estar ali mais como síndico, porque não está atuando da forma devida, está agindo de forma ilícita, inclusive, né? E ela está, né, aquela pessoa ela está sendo reconduzida porque ela está munida de várias procurações e para você causar nulidade ou anulabilidade de uma assembleia como essa, assim, né, sendo um parto, né, é dificílimo, né, você discutir isso em juízo. Então, esse é um problema que a gente tem deparado com muita frequência. A gente percebe isso nesses grandes condomínios que tem esse número gigantesco, às vezes, né, de procurações. E aí se permanecem síndicos ali, sei lá, 20 anos, sim, no mesmo condomínio. Sim. Não que tem síndicos que fazem uma boa gestão com tanto tempo, mas querendo ou não, eu sou a favor um pouco da oxigenação, assim, de administração. Acho que um período muito longo acaba que fica só um posicionamento, sim, daquela administração. Sim. Eu acho, assim, é bom rodar, óbvio que a gente não pode obrigar todo mundo, nem sempre todo mundo vai ser mas nós temos lá no escritório, inclusive um condomínio que até a gente brinca com o síndico, que o condomínio de lá é um case, porque é um condomínio que está, né, na periferia, próximo de uma favela, e esse síndico ele fez uma revolução dentro desse condomínio, e ele vem sendo reconduzido, mas ele realmente é uma figura que foi muito bom para aquele condomínio, sim, ele ser reconduzido, né? Então, é lógico que tem casos e casos, né? Não pode generalizar. Exatamente. Então, ele, no caso, foi muito bom para aquele condomínio, porque além dele ter fez e tem feito uma ótima gestão, ele trouxe, com as ideias que ele é um cara muito atuante, ele trouxe várias ideias e colocou em prática, sim, né? E tudo assim. Se empenhou mesmo. E ele muito visionário também. Muito. E ele trabalha com a nossa assessoria. Então, todas as vezes que ele quer fazer alguma coisa, ele pergunta. Então, ele é atuante, mas a gente está ali com ele para e passo, entendeu? Então, a probabilidade de qualquer demanda dar errado fica mais difícil quando é bem assessorado. Sim. Né? Exatamente. Você vê assim, que ele já tem essa preocupação, tem a energia, porque muitas vezes a gente vê muito síndico que um pouco se acomoda, sim, no cargo. Então tá ali porque ele é ali o líder daquela comunidade, e vai se mantendo. Há uma acomodação dos condôminos e do próprio síndico, sim, né? Porque muitos também não querem ser síndicos. Isso, tem essa questão, mas desse síndico, né, que realmente se empenha, tem energia para sempre melhorar o lugar, sim, esse, se ficar 20, 10, 30, 40, 50 anos, é ótimo. Exatamente. Mas eu acho que tem que ter uma rotatividade, ou pelo menos dentro, né, do conselho, alguém, para ele escutar também, não ser somente as ideias dele. Sim. E às vezes, com certeza, esse não é um síndico que não coloca as ideias de uma forma imposta, ele deve, sim, levar isso à assembleia e tal. E aí as pessoas, já que ele está tomando a frente, deixa ele ir, porque ele está executando muito bem. Exatamente. Então, isso para o condomínio é bom. E essa condução, e nesse caso dele, assim, né, especificamente desse cliente, que assim, as votações são muito expressivas. Então, você vê que assim, o pessoal vai votar, realmente valida. Está validando a administração dele. Exatamente. Isso para a gente, assim, é muito... A gente fica muito... né, orgulhoso, né, de estar ali, sim, junto com aquela pessoa e vendo aquele condomínio prosperar, porque obviamente quando é feita uma administração bem feita, há uma valorização do patrimônio. Com certeza. Né? É bacana Um demais. outro problema que eu vejo assim, que a gente é muito procurado para poder estar atuando é a questão da perseguição aos síndicos. Né? A gente já indo para o outro lado, cada vez mais a gente está aumentando o número de síndicos que nos procuram para poder ter uma assessoria, às vezes até ajuizar alguma demanda. Porque assim, a gente sabe que um condomínio é aquele multidão de pessoas, aquelas vontades e dos questões grupos, né? Vão se formando. E muitas das pessoas, elas, ao exercer o direito delas, né, que é ter informação, que é exercer a propriedade, elas acabam exacerbando aquele exercício e acaba, né, indo de uma forma muito violenta, às vezes agressiva, hostil contra o síndico, né? Então, às vezes, querendo que ele faça do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer.
Então, assim, é aquela coisa que assim, as pessoas ultrapassam o limite do que é o razoável. Exatamente. Então, a gente tem visto muitos síndicos aí que elas acabam renunciando, elas acabam, né, tendo problemas, inclusive, psicológicos, por causa dessa questão desse assédio que acaba acontecendo. Então, é um problema que a gente tem visto muito grande, inclusive notícias, né? A gente vê, né, notícias a todo tempo de condôminos que às vezes chegam de forma agressiva, inclusive fisicamente, contra síndicos, síndicas mulheres, que é um absurdo. Então, assim, a gente tem visto esse tipo de demanda também aumentar muito. E a gente acaba também vendo que, muitas vezes, depois da pandemia principalmente, que assim, as pessoas ficaram muito confinadas em casa, então, assim, aquelas emoções e ninguém podia sair, aquela coisa assim, né? Aí fazer reunião virtual, aquela questão, então, assim, as pessoas ficaram muito enérgicas e muito, né, abafadas em casa. Então, muitas vezes as pessoas iam para as assembleias para poder tentar jogar um pouco daquela angústia fora e às vezes acaba direcionando de forma errada, né, contra aquela pessoa que está administrando o condomínio. Porque assim, divergir é importante, divergir faz parte. Claro, é saudável. Se todo mundo fosse igual, ia ser muito saudável. Mas o importante é ter um pouco de cuidado e não extrapolar naquela forma como você está exercendo o seu direito. É uma explanação, vamos ver o que a maioria concorda. É uma comunidade, a maioria que vai ter que escolher. Mas essa questão do assédio, muitas vezes de coagir, às vezes tentando pressionar de uma forma que vira pessoal, aí vira inimigo do síndico, enfim, ou vice-versa, e se não faz da minha forma, na hora que eu quero, na hora que eu solicitei, né, o síndico acaba tendo um problema, e isso é realmente recorrente. A gente percebe que às vezes tem alguns condôminos que acham que o síndico está à sua disposição 24 horas por dia. Exatamente. A gente vê isso muito, e o síndico sofre, porque às vezes ele quer atender, mas nem sempre ele consegue atender tão rapidamente. Com certeza. E aí, assim, vê com a síndica, tudo assim, o problema, olha lá com a síndica. Às vezes você próprio pode resolver, né? Uma coisa que está na portaria, você não precisa sempre, né? Só o síndico que tem que resolver. Exatamente. Algumas questões sim, mas tem coisas que ali você consegue resolver. Às vezes falta uma proatividade também da comunidade, né? Tentar ajudar, não, mas peraí, não precisa chamar a síndica, não, isso aqui o que está acontecendo? Né? Eu sou morador, eu sou proprietária, eu também tenho interesse de resolver o problema. É o quê? O que está acontecendo? Que é isso? Se eu consigo resolver por conta própria, né? As coisas sabe onde não pode extrapolar. Uma coisa bacana que a gente vê em alguns condomínios que a gente dá assessoria é os condôminos montarem comissões de trabalho para ajudar a administração então nós queremos implantar aqui no condomínio sei lá, um mercadinho aqui. Então vamos juntar todo mundo para poder fazer, né, uma força-tarefa para poder pesquisar as melhores opções para o condomínio, para verificar como é que a gente consegue viabilizar isso daí, a questão de votos, como é que a gente conseguir esses votos que foram necessários para poder aprovar em assembleia. Então você vê que essas comissões, quando o pessoal se junta e engaja, também acaba ajudando a administração para poder também fazer a vontade de todo mundo valer, e você também faz com que todo mundo possa participar daquela administração, né? Então você vê que tem uma participação mais efetiva, e isso é importante também. Então, não precisa só do síndico ter a proatividade. Às vezes vocês podem se unir, né? Fazer lá votação, instituir comissões para ajudar a administração e ir junto com o síndico e organizar. Ação compartilhada, né? Isso aí é muito saudável, né? Porque aí, e isso, nesses condomínios grandes, isso é muito bem-vindo, né? Porque aí oportuniza as pessoas participarem, todo mundo, né, tá atuando aquilo que ele tem mais habilidade, né? Então, obra ou, né, qualquer outra coisa, né? Tem aquelas pessoas que são específicas, de repente, da área que pode estar ajudando ali, né? A fiscalizar uma obra. Eu sou engenheiro, eu conheço e tal. Então, isso acaba ajudando, porque o síndico ele não conhece de tudo. Né? Não é uma pessoa também, né? Então, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo também. Exatamente. Então, é uma boa estratégia, né? Criar essas comissões. E assim, falando dos erros, o que vocês, na experiência de vocês, percebem do ponto de vista jurídico, quais os maiores erros que a administração do condomínio comete, assim, que é frequente? Você vê, isso aqui bastava, porque é óbvio que a gente sabe que a assessoria é muito importante. Sim. Mas nem todos ainda se alertaram para essa importância. Sim. Então, assim, quais os erros que vocês entendem mais comuns? Convocação de assembleia, né? A forma de convocação da assembleia, né? A própria lei fala que todos os condôminos têm que ser convocados de forma válida, aí a gente vê que o pessoal não convoca da forma válida. E aí, respeito ao prazo também, né, que essa convenção estabelece. Exatamente, porque a maioria das convenções falam o prazo, né, do edital acontecer a assembleia. Aí a gente vê que eles erram muito nisso. E também a própria pauta do dia, né?
que você mesma comentou. Comentei, gente, isso é tão frequente, parece assim que para nós é tão óbvio que não pode, mas a gente vê assim direto o edital de um jeito e a ata de outro. E a deliberação de outra coisa completamente diferente, não tem nada a ver com isso. Mas até delibera aquele item do edital, mas eles aproveitam para discutir algo. Vocês podem até discutir, é livre a discussão, mas não dá para votar, não dá para aprovar, não dá para instituir nada se não tiver edital. E aí eles como? Já estava todo mundo lá. Vamos aproveitar. No intuito de aproveitar, eles acabam aprovando, né? Eu vejo também que é muito comum, quando você falou da convocação, prédio misto, muitas vezes a parte residencial esquece da área comercial e não convoca. Isso acontece demais. Isso, assim, a gente vê quase que... Parece que eles esquecem que a parte comercial também faz parte. E aí, mas tinha que convocar? Tinha que... Tem assunto que tem que convocar. Não tem jeito. Até que tudo bem, uma questão muito interna, eu prefiro convocar, mesmo em questões que sejam só internas, eu ainda acho que tem que convocar. Mas tem, mas isso aí eles não têm que deliberar, nós estamos resolvendo um negócio, não tem nada a ver lá com a área deles, mas faz parte do condomínio. Aquela coisa, é melhor pegar pelo excesso do que pela falta. Do que não pegar, mas assim, eu vejo muito obra, várias outras coisas que não deveriam, eles sempre convocam e fica só no âmbito residencial ali. E aí, aí tem os mas as lojas não fazem parte do condomínio, não. Eu acho que, inclusive, eles têm que participar do rateio, né? Uma coisa que é óbvia, né, que é obrigatório, inclusive, o seguro predial, que eles têm que participar, né? Então a gente vê assim alguns condomínios que tem a área comercial, que tem ali muito independente, né? Porque tem uns que realmente até um virar pro lado, a entrada do residencial é para outra rua, às vezes com esses de esquina, então aí que... Exatamente. Não, mas faz parte? Achei que era tudo independente. E o pessoal, às vezes, assim... tem alguns lugares que você às vezes tem até que desenhar para a pessoa entender, falar assim, tá vendo? Se não fosse o prédio aqui, essa loja não existiria. A pessoa não entende que é parte integrante. Eu costumo falar, mas eu falei, tá flutuando? Como é que é? Porque não começou. Aí às vezes eu pego aqui, ó, tá vendo? O primeiro pavimento, o térreo, tá costando as lojas, ela faz parte. Aí a pessoa, mesmo. Aí parece até que é tão óbvio, mas muitos... Até porque, assim, alguém lá atrás errou, e aí foi continuando, isso aí. Mas nunca me falaram, antigamente só fazia assim, só convocava assim. Não, e o problema é quando tem que fazer o rateio de despesa, né? Que aí vira uma polêmica. Aí eles acham que aquelas pessoas também não têm que participar, né? E a gente sabe que algumas despesas, essas lojas, mesmo que elas sejam independentes, elas têm que participar daquele rateio. Tem algumas despesas que não tem como fugir, assim, essa parte de rateio é bem delicada, né? Eu até acredito que as lojas não devam participar de todas as despesas mesmo, porque elas realmente não usufruem, não faz sentido. Limpeza... empregados, às vezes não faz mesmo. E aí tem convenção que está estipulando que só vai ser despesa extraordinária, aí está extraordinária e entra um tanto de despesa que é extraordinária e que as lojas teriam que ratear. Eu vejo muito, já aconteceu, não sei se com vocês, comigo já aconteceu, de ter o rateio, aí depois de muito tempo tá lá, extraordinário. As lojas participam. Aí eles nunca cobraram nada das lojas. Nunca, porque tudo é independente, água, energia, tudo. Sim. Quando eles despertam, alguém vai ler, mas as lojas não estão participando do rateio aqui, prevê que tinha que participar de todas as despesas extraordinárias. Aí vão fazer a cobrança. Aí instala-se o conflito. Porque as lojas não querem pagar, porque apesar de estar na convenção, tem 20 anos que ela não rateia nada. Aí tem aquela figura do aí vira aquela polêmica, e eles tentando, mas tá na convenção, então... tem decisão para tudo quanto é lado. Essa parte de rateio, assim, ela é bem delicada, muito. Inclusive, pegando um gancho nessa parte do rateio, umas questões que a gente vê com alguma frequência, às vezes o síndico, ele achar que pode fazer certos tipos de contratos sem passar pela Assembleia. Às vezes ele, não, esse é um valor, eu acho que é baixo, pequeno, né? Então não vou levar para a Assembleia deliberar, não, e aí acaba fazendo desse jeito, e quando ele é questionado pelos condôminos, aí ele... mas não sabia que tinha que levar isso para a Assembleia, não, como é que eu faço? Aí sim, você vê que muitas vezes aparecem essas questões também, que às vezes quando o síndico ele é leigo, ele não tem conhecimento, né, não sabe que, acha que pode fazer, igual eu mencionei, né, como se fosse liderança de turma, então, não vou fazer esse contrato aqui porque é um valor pequeno e tal, mas não é assim que funciona, né? Então a gente vê que
esse tipo essa falta de informação também às vezes acaba também prejudicando. Às vezes ele não tem a má intenção de fazer. Às vezes ele quer resolver um problema no condomínio, mas acaba criando um ou outro, né? Porque ele não faz ele acredita que possa fazer aquela contratação e que, às vezes, pelo valor, não é um valor tão expressivo, não precisaria de levar à Assembleia. Então, é onde eles têm que ter muito cuidado. Sim. E aí a gente vai, aí eu volto, né, com aquela velha história da importância da nossa assessoria ali, né, de evitar mesmo os conflitos, que é inclusive a minha próxima pergunta, assim, como que o advogado ele pode atuar preventivamente evitando esses conflitos, né, dentro dos condomínios? Porque eu acho que para mim é a maior justificativa da nossa atuação, é evitar justamente o conflito. Óbvio que às vezes a gente não consegue evitar todos, mas a gente consegue minimizar bastante. Com certeza. Então, assim, vocês poderiam dar dicas de como evitar realmente, como que o advogado... Até porque tem muito associado que é jovem, que está na nossa associação, e qualquer outro advogado que esteja escutando isso agora, será que vale a pena eu atuar em condomínio? A gente sabe que é um cenário assim, quantos condomínios não existem no país? Se a gente pensar aqui na nossa cidade, são milhares. Então, não tem problema com concorrência, porque tem... atuação para todo mundo, então não tem, é muito restrito. É restrito porque hoje tem poucos advogados que atuam. Mas é uma área assim, que eu entendo que é muito expansiva e que pode atuar. Então, assim, vocês poderiam falar mais um pouco assim, a respeito exatamente dessa atuação preventiva? Olha, a atuação preventiva do síndico para o condomínio, né, a gente sempre direciona para o síndico, tem que estar sempre respaldada com a própria convenção e com a lei, né? Então, o advogado que quer atuar na área condominialista, ele tem que entender que ele tem que conhecer desse universo. Ele não pode aventurar na área condominialista sem conhecer. Não pode mesmo, porque, como a gente falou aqui no princípio, até hoje, né, a lei é muito enxuta nesse aspecto, né, na área condominial. Então, você vai utilizar da doutrina e da jurisprudência para poder, então, calçar, né, as decisões que aquele condomínio vai tomar. E aí, nesse momento, vai entrar a assessoria jurídica, porque quem é técnico é o advogado e não o síndico, né? Então, você tem que ter um conhecimento prévio para você, então, ter uma atuação, né, incisiva com aquele condomínio e realmente buscar a informação. E aí, quando você busca informação, você está bem calçado com informações e você tem uma comunicação. Vou dar um exemplo. Lá no escritório, como que a gente fala com os nossos clientes? Na dúvida, pergunta. Na dúvida, pergunta sempre. Né? E além da gente sempre orientar que nas dúvidas não fazer sem nos perguntar, para justamente fazer as coisas com segurança, quando há um conflito dentro do condomínio, então assim, tem um condômino que ele, né, é uma pessoa que está sempre contrariando, né, o síndico, e aí quer uma reunião, a gente sempre orienta que o jurídico esteja presente, para a gente fazer aquele papel moderador, entendeu? A gente está ali junto com o síndico, para justamente, né, acalmar os ânimos ali, dependendo da circunstância, e a gente poder conduzir uma reunião de forma pacífica para evitar o conflito, inclusive nas próprias assembleias. Sim. Porque quando o síndico fala e quando o jurídico fala, existe uma diferença muito grande. Não, ali está falando um especialista, ele sabe do que ele está falando, né? E, inclusive, lá no escritório, um outro ponto importante que eu acho bacana da gente mencionar para os jovens advogados que quiserem militar na área, nós colocamos no nosso contrato que a nossa assessoria é para o condomínio. Para o condomínio. Então, assim, a gente nunca vai dar amparo para alguma irregularidade que a gente perceber que o síndico estiver cometendo, como a gente já sentiu isso na pele, né? Nós tivemos que chamar os condôminos em reunião porque o síndico estava atuando de forma indevida, né? Então, o advogado condominialista ele tem que ter esse papel de mediador, mas ele tem que estar sempre calçado com um conhecimento prévio, né? Que aí ele realmente vai poder dar uma boa
bom amparo, né, uma segurança para aquele síndico, e aí realmente ele vai poder ser um pacificador junto com aquela pessoa, né? E até já aconteceu também da gente até falar com o síndico e falar, olha, você não serve para esse papel. Não serve. É difícil. Difícil. Sim, Nós já fizemos Não é isso. fácil. Né? Nós já falamos isso. Você não serve para Não esse tem papel, perfil. não tem perfil. Você tem que sair porque você não tem perfil. Então, assim, uma pessoa que não tem jogo de cintura para lidar com pessoas, ela não pode estar ali atuando como síndico, né? Por menor que o condomínio seja. E hoje em dia, né, Belo Horizonte mesmo, toda a densada e verticalizada, olha a quantidade de condomínios que surgiram de uns anos para cá, né? Então, uma pessoa que vai lidar com aqueles condomínios que hoje, assim, 200, 300 unidades, ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber falar, né? Então, a nossa atuação, ela é bem incisiva, justamente para a gente, né, ser esse ponto moderador, né? É lógico que a gente não fica lá passando a mão na cabeça de pessoas que estão extrapolando, né? Então, muitas das vezes tem que haver uma interferência nossa, até com uma notificação mais contundente, entendeu? Para evitar os conflitos. Mas, de um modo geral, é assim que eu entendo, né? Que a gente tem que atuar. Sim. E acho que, além disso, também, uma questão importante também é orientar o síndico com a questão do planejamento também. Fazer as coisas com antecedência e planejamento, porque você consegue, inclusive, evitar questões, né? Evitar erros que poderiam acontecer planejando com calma, executando com calma, e consultando o jurídico, consultando contador, se for o caso, dependendo do tipo de demanda que for. E também a transparência, você ser transparente, você dá às pessoas a informação do que está acontecendo. Então, uma coisa que a gente sempre orienta, e que a gente percebe que tem alguma resistência, assim, faça assembleias, faça reuniões, faça comunicados, para as pessoas saberem o que está acontecendo. Não deixa as pessoas no escuro, não, porque esse deixar no escuro, as pessoas vão criando as suas próprias visões sobre a situação, e às vezes são equivocadas, porque elas não estão acompanhando como é que está. Às vezes o síndico está fazendo um trabalho excelente, bacana demais, só que assim, ele não comunica, então as pessoas não sabem o que está acontecendo. Porque a gente sabe que, né, a gente que atua na área, vê o síndico ele tem um trabalho muito grande, muitas coisas do dia a dia. Então, assim, as pessoas elas não têm essa noção porque também falta uma comunicação mais clara e mais transparente. Então, acho que esse planejamento com essa transparência, essa comunicação, acho que são meios que você consegue evitar esse tipo de conflito, porque aí você deixa a pessoa informada, ela acalma, ela entende o que está acontecendo, ela consegue pensar também se não, realmente está fazendo isso aqui porque é prioridade, mas esse outro ponto que foi levantado vai ser abordado no momento correto. Então, com esses elementos, eu acho que a gente consegue equilibrar um pouco desses ânimos que às vezes ficam um pouco exaltados e evitar até mesmo um conflito mais ostensivo, né? Então, você resolve planejando, sendo transparente, comunicando com o condomínio, com os condôminos e moradores sobre o que está acontecendo naquela comunidade, né? É interessante você falar isso, eu gosto muito dos comunicados, das circulares, que eles são muito informativos. Sim. Ainda mais nesses grandes condomínios, que as pessoas, às vezes, a grande maioria, a gente sabe, que nunca pegou nem o regimento nem a convenção para ler. Então, assim, é só a administração mesmo. Então, essas pessoas que atuaram na administração, elas sabem, mas a grande maioria, o universo, não sabem disso. Então, quando a gente entra ali com circulares, com comunicados, informando, faça isso, uso disso, porque às vezes é simplesmente a informação que necessita. E às como você vai usar a piscina, como você vai usar churrasqueiro, espaço gourmet, são orientações pequenas, mas que têm um impacto de educação ali na convivência daquela coletividade gigantesco. Então, assim, é muito importante. E usar essa ferramenta é importante justamente para isso, porque ajuda o síndico, a administração como um todo e os próprios condôminos. Eu não podia fazer isso, porque às vezes a pessoa não sabe mesmo que não pode. Óbvio que ela não vai falar, eu não sabia que podia me portar dessa forma, mas a forma como chega aquela informação para ela muda a postura. Com certeza. Então, isso faz uma diferença muito grande. E assim, ainda falando sobre os jovens advogados, quem pretende especializar, vocês teriam obras, a Ana comentou aqui, tanto da jurisprudência e também de alguns doutrinadores. Vocês poderiam citar alguns que sejam assim, esse aqui eu não vivo sem, é minha Bíblia do condominial, até para justamente esses advogados que queiram atuar, além da pesquisa, porque muita coisa a gente tira também de jurisprudência, nem tudo tem, né, nos livros, mas a gente... E a vivência, óbvio, mas teria para dar uma dica especificamente para esses profissionais? Eu gosto muito da Projude, né? Projude. É assim, agora
o nome da editora, que aí tem vários livros, né, do direito condominial que eu gosto. Tem o Carpati, que tem um livro bem bacana, que a gente gosta bastante, né? E a gente utiliza muito da jurisprudência. E aí, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente sempre consulta a jurisprudência para ver. Porque tudo é muito... a sociedade é muito dinâmica, né? Verdade. Então, toda hora uma coisa diferente, mesmo a doutrina não consegue acompanhar. Então, assim, a gente tem aquelas pessoas que a gente sempre mira, né? O Dr. Kenio mesmo é um que a gente mira ele o tempo todo. Virou um Carpati, que a gente está sempre ali de olho nele, né? O próprio pessoal da AMAD, que a gente está sempre ali acompanhando. Então, tem muita doutrina bacana, mas, assim, especificamente, porque eu vou falar de mim, né? Eu gosto de navegar em várias searas com doutrinadores distintos, né? E é lógico que a gente sempre vai ter aqueles que a gente busca mais, que é o Carpati, o Dr. Kenio. São referências. Que são referências na área. Eu entrei nessa área por causa do Kenio, né? Então, ele que foi meu professor aí, nessa estrada. Mas... E aqui é uma referência. Ele, o Mário Jorge, que são advogados mais antigos, que desbravaram isso aí, dessa parte condominial. Então, sabem ali muito do dia a dia, do como resolver, de como conduzir uma assembleia, qual a postura. Então, a gente se espelha muito nesses advogados, né, que já estão aí no mercado há mais tempo. E que alguns têm livros, o Kenio tem muitos artigos, ele tem um universo de artigos, deve ter mais de 1000, né, Samuel? Tem muitos, mais de 1000. Muitos artigos. Então, assim... Ele escreve muito. Ele não escreve só sobre esse assunto, mas escreve muito sobre isso. Sobre já falou a área muito de taxa condominial, rateio, o fração ideal. Que é a menina dos olhos dele. Eu sempre falei com ele que ele tinha que escrever um livro. Sim, sobre ele tem, mais ou menos, ele esboçado, mas assim... Porque é uma luta que ele tem, eu acho que em parte ele tem razão realmente da ideia de que realmente teria que ser igualitário, mas esbarra muito nessa questão da convenção, quando a convenção já dispõe dessa forma, então a gente precisa chegar ali Inclusive a gente de coador, né, com essa opinião dele também. Não, eu também concordo, porque acaba que realmente em algumas coisas que a cobertura não se justifica mesmo de ter um rateio diferenciado, porque não faz sentido. Ela realmente não gasta mais, aí tem aquela coisa, gasta mais água. Pode ser, porque a gente não troca água de piscina toda hora. Então vamos tentar pôr um hidrômetro individualizado, resolveria, mas não resolve. Não. Porque aí eles falam, não, mas quando tem obra de fachada, seu apartamento é mais valorizado, tem 2 projeções, mas ainda assim eles falam, mas aí o impacto, eles ligam muito ao valor do patrimônio. E aí é onde vira aquela briga, e aí a cobertura geralmente é a minoria mesmo, a gente não consegue mudar, se a gente não conseguir fazer esse trabalhinho de formiguinha ali, de convencer os condôminos a pensarem, a refletirem de uma nova forma, permanece o rateio pela fração ideal. Tem uma obra que é uma obra coletiva, assim, vamos dizer assim. Eu não vou lembrar o nome dos autores, mas se não me engano um deles acho que é o Vitor Campbell. E tem acho mais umas 3 autoras junto, que é um manual de direito condominial, que ele é muito bom, é um da capa roxa. Depois eu posso até verificar. Claro, a gente depois coloca aí na descrição do vídeo. Para falar de uma forma mais... A gente tem muitos livros lá no escritório, muitos. O Carpati lançou um livro até recente, um manual específico de direito condominial muito bom. Tem também questões recorrentes de direito condominial, que eu acho que é um bom guia para quem está querendo iniciar essa área, porque ele é bem mais didático, traz questões realmente do dia a dia, que às vezes pode dar um panorama ali inicial de como é que funciona essa parte de assessoria. O Queiroz mesmo, ele escreve para essa editora, que é Projúri, não lembro ao certo, ele tem vários livros bons, que vale a pena também, que ele traz o dia a dia do condomínio, várias situações distintas, bem bacana também, bem bacana. Que são ferramentas que vai ajudar esse novo advogado ali, até para ele perceber se ele realmente quer entrar nesse universo. E eu acho que o ponto-chave para saber mesmo é a assembleia, gente. Com certeza. Porque é um teste real, a gente sabe o tanto que a gente demanda de energia do advogado ali, porque a gente tem que falar às vezes para 20, 30, 40, 100, 150. Hoje em dia a gente tem condomínios com 600 unidades. Óbvio que a gente sabe que nem os 600 estão dentro da Assembleia, mas esses mega condomínios assim, há
Participação expressiva ali. E aí, assim, o que vocês recomendam de atuação em assembleia? Porque a gente tem que se preparar, o advogado ele precisa se preparar, porque ali, independente se ele está assessorando o condomínio ou algum condômino, ele tem que se preparar para essa assembleia de uma forma ampla, porque surge um monte de coisa, não é o que está no edital às vezes, não. Vocês poderiam compartilhar. É o ponto inicial, né? Conosco você se preparar. Assim, eu vou tomar um pouco a sua frente, Ana. Eu, particularmente, com um pouco menos tempo de carreira que a Ana, então, quando eu comecei, assim, eu falei assim, como é que começa, né? Mas, assim, eu comecei partindo do edital, indo, né? Aqueles temas estão lá, mas aí eu também pegando os temas mais macro. Então, se o edital está falando lá de votação de projeção orçamentária, então vou entender como é que funciona a projeção, quais são os tipos de despesas, você vai estudando, vai pegando o tema e vai indo pelo macro. Então, assim, porque sempre com aquele tema ali vão surgir várias perguntas de temas próximos. Então, você ir estudando aquele edital e você ir se baseando aqueles tópicos que estão no edital, os temas macros que podem ser abordados naquele caso. Além disso, você vai precisar de jurisprudência também, para você ver como é que está aquele tipo de assunto que vai ser discutido no judiciário, porque você vai chegar lá com a informação não só de doutrina e de técnica específica, mas também com como é que está a decisão mais recente, né, dos tribunais, porque a gente sabe que hoje em dia muda, né? Muda muito, né? Então, assim, a gente teve um julgamento aí com relação ao Airbnb, que é uma questão que volta e meia a gente tem, essas decisões que às vezes decide de uma forma, decide de outra, e o pessoal sempre fica, é um tipo de tópico que sempre levanta muitas emoções nas assembleias, né? Que as muitos pessoas, querem, outros não querem. Não, mas que eu tenho meu imóvel, eu quero explorar economicamente, assim, sem assado, o outro, não, mas porque vai entrar muita gente estranha aqui no prédio, mas a gente vai ter controle e tal. Então é um tema que também move muitas questões, então assim, você tem que estar preparado, porque se chegar lá e você não souber o que está acontecendo no dia a dia do judiciário, que está na doutrina, você fica para trás, né? E perante o cliente, porque é muito comum, isso deve ter acontecido com vocês. Às vezes está debatendo ali um outro assunto, aí chega o condomínio, encosta perto da gente. Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem nada a ver com o estado edital, né? Então a gente tem que estar muito preparado, porque ele é o momento, às vezes, deles de, eu tô vendo o advogado ali do condomínio, eu vou aproveitar e já vou perguntar. Né? Então eles fazem muito isso. E aí, assim, a gente tem que saber, né, dominar tudo isso. Mas e você, Ana, quais seriam as dicas, assim, que você, para a postura mesmo na Assembleia, porque a gente sabe que realmente a Assembleia é o ponto-chave, onde a gente passa confiança ali para os nossos clientes, porque ali os condôminos são clientes. O síndico a gente tem contato toda hora, mas aquele universo todo ali, então a gente acaba tendo que, de certa forma, conquistar aquele pessoal para eles entenderem e confiarem na nossa orientação. Então, a gente realmente tem que ter uma postura mais firme ali, no sentido de demonstrar segurança no que a gente está falando, nas nossas orientações, mas também nessa questão de que, olha, vocês são os clientes, a gente está protegendo aqui o condomínio. Então, o ideal é isso, isso e isso. Né? Assim, e ter essa ideia. Foi bacana você falar, a gente tem que entender de outras coisas e não se ficar muito distrito só ao edital. Ali é só o ponto de partida. Porque na Assembleia o assunto e a discussão ela é livre, a deliberação é que não. As pessoas às vezes, mas não pode discutir. Pode, tá todo mundo aqui, vamos amadurecer algum assunto? Isso quando o condomínio não coloca no edital lá questões gerais, assuntos gerais, assuntos gerais. O último tópico do edital. Meu Deus do céu. Aí na hora que entra nesse tópico, o pessoal quer falar sobre tudo, né? Principalmente as reclamações, né? Porque nesse ponto aí sempre vem as reclamações, né? É verdade. Mas quando vai acontecer uma assembleia, a primeira coisa, né, que eu faço no caso, é entender bem do problema que vai ser discutido ali, porque sempre na Assembleia sempre vai levar alguma coisa que vai ser discutida, né? Dificilmente você tem uma Assembleia que só vai levar informação, né? Então compreender bem aquele assunto que vai ser tratado ali, o que pode ser abordado, né? Conhecer bem o condomínio e, gente, o João vai concordar comigo, conhecer realmente da matéria, né? Porque nós já deparamos em algumas assembleias onde tinha um advogado, né, presente lá que não era da área, e aí fica tentando conduzir as pessoas e levar as pessoas ao erro, né? Então, assim, você realmente tem que conhecer da matéria, porque na hora que a pessoa falar qualquer bobagem a respeito daquele assunto, você tem que ser incisivo. Não, você está enganado, não é assim que funciona, não pode ser assim dessa maneira, ou é assim, ou é assado. Então, assim, você realmente
ser ali uma resistência, né? Porque um advogado falando, não é da área, mas é um advogado falando, pronto, cria ali uma insegurança para aquelas pessoas, dependendo do que aquela pessoa fala, né? Então a gente já deparou com esse tipo de situação. Então é justamente por causa disso que você realmente tem que conhecer da matéria. Tem que conhecer da matéria e tem que conhecer aquele condomínio. Então já aconteceu diversas vezes das pessoas entrarem em contato conosco para a gente fazer dar uma assessoria pontual, né? Tá, não, porque a gente quer que você participe da assembleia, que a gente vai discutir isso assim, tá. Então manda a convenção, manda o regimento interno, manda a ata, manda a documentação toda do condomínio para a gente fazer um estudo, porque muitas das vezes até é interessante, a pessoa, quanto que você cobra para ir à assembleia? Para ir na assembleia, mas ela acha que é só ir na assembleia, não é só ir. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que entender aquele condomínio para você prestar uma boa assessoria. Você chega lá sem saber nada daquele condomínio, como que você vai poder orientar? Não tem como, né? Então, assim, esse ponto para mim é o dever de casa básico. Para a gente vai falar qualquer coisa sobre determinado condomínio, você tem que ter acesso. Convenção e regimento. É um mínimo. Porque não tem como você falar alguma coisa sobre aquele universo sem ter lido aquilo ali. Porque vai que tem alguma disposição diferente. Exatamente. E além disso também, a questão das atas também é importante, porque muitas vezes... Tem deliberação em ata, às vezes. O pessoal nunca cobrou lá da parte comercial, aí depois resolve depois de 20 anos cobrar, entendeu? Tá na convenção, mas nunca foi cobrado, então você como é que a gente resolve? É dificílimo isso. Então, tem que ter esse cenário. Tem ata sobre esse assunto, já foi discutido várias vezes, ou obra, enfim. Sempre tem muito nesse universo. E o ponto alto é a assembleia. Não tem como, assim. Eu não sei vocês, eu lembro a primeira assembleia que eu fui, assim, sozinha. Porque... E foi um condomínio pequeno. Nossa, mas teve um barraco, gente. Literal. Condomínio pequeno. Ia ser uma coisa simples. Assim, eu tava... Deixa eu me lembrar. Não tava pelo condomínio. Eu tava por um condômino. A síndica perseguia a pessoa da cobertura. Ele tava fazendo uma obra. E fui lá, tava assim, já tava por dentro do caso, porque ele teve consulta no escritório e tal, não sei o quê. Mas sozinha nunca tinha ido para a assembleia. Nova ainda na área ali, e caí nessa assembleia, fui. E é difícil, não é fácil. Até porque foi uma assembleia que teve um conflito que extrapolou a questão jurídica. A assembleia já chegou ao condomínio descendo e xingando a síndica de todas as palavras que você imaginar, e alguns eu nem conhecia. Eu aprendi naquele dia. Então eu fiquei assim, ó. Meu Deus. Gente. E aí aquela coisa, pra você contornar, querendo ou não, a idade contribui. Então, independente, né, você vê, eu era uma jovem advogada, mulher, era um condomínio pequeno, mas literalmente o pau tava quebrando. E eu olhando ali, a gente ia falar sobre uma obra que tava na convenção. Que ele tinha o direito estipulado, que ele tinha o direito de fazer, o direito de uso. Então, assim, e ela foi contra, estava tentando embargar. E aí, a minha presença lá era justamente expor essa questão para evitar um conflito. A síndica chega dessa confusão toda, teve o barraco todo de outras coisas, saiu coisa que não tinha nada a ver, coisas particulares de todo mundo. A síndica comunica que já tinha juízo da ação. Naquele momento, sem levar para a assembleia, porque no edital era isso, para eles definirem se iriam ou não ajuizar uma ação sobre essa obra. Era isso que estava no edital. E ela já quando chega, ela comunicou, aí o advogado já estava lá, mas comunicou sem a aprovação dos demais, tipo assim, como assim? Enfim, saí muito bem. Mas não é fácil. Então, assim, a pessoa tem que ter esse estudo prévio. Pra ter essa segurança de você estar atuando de você falar. Forma. E aí, assim, para os jovens advogados, a dica, ainda mais quando a gente não tem essa questão de já ter um histórico, de ter, assim, essa advogada é especialista em economia, atua há 20 anos. É diferente de um advogado que as pessoas nunca viram, por mais que você se apresente. Então, aí, como que você vai convencer que realmente você entende daquilo ali? É com o seu conhecimento, expondo, sendo firme, falando, olha, as decisões são essas, a convenção prevê isso, você como síndica, igual ali, eu não estava preparada para essa atitude dela que ela já antecipou. Ela não poderia ter feito isso.
ainda a Assembleia iria aprovar a contratação de um profissional e assim eles iriam decidir ou não pelo legislamento. Sim. Depois a gente ganhou, ela seguiu com essa ação, peitou, mas depois perdeu, né? Enfim. Mas conseguimos, mas assim, você vê que às vezes um cenário que a gente traça, então não é só ir à Assembleia, a gente tem que estar muito preparado. Sim, com certeza. Para todas essas questões, senão vai passar muito aperto e o cliente percebe. E você quer convencer o cliente, você tem que demonstrar que você conhece. Sim. Né? Exatamente. Segurança para ele. Levando segurança para ele com conhecimento, com certeza. E agora vamos falar um pouco, assim, já que a gente falou de convenção, de condomínio e também do regimento interno, assim, o que vocês entendem que são... O que o advogado, para ele prestar essa assessoria, o que ele deve dominar? Porque muitas vezes a pessoa, eu mexo com condomínio, eu tenho aptidão para fazer a convenção e o regimento interno. E às vezes não é só o dia a dia, tem outras questões que vão implicar nesses documentos para fazer a re-ratificação, ou mesmo quando a gente está elaborando ali, no início da incorporação, que a gente elabora esse instrumento também. E aí a gente tem que pensar como que vai ser aquela dinâmica ali daquele condomínio, conhecer mesmo o empreendimento. Quando a gente está com o construtor, a gente procura ali esmiuçar o projeto, já pensando o que vai ser melhor para aquela comunidade. Sim. Mas depois ela já instalada, a própria administração já tem essa percepção do que funciona, o que não funciona. E aí, que dicas vocês dariam, assim, nesse aspecto, para o advogado que atua na área imobiliária, também atuar com essa parte da re-ratificação, da convenção e do regimento? O que ele deve dominar para prestar essa boa assessoria? De novo, eu vou falar a respeito do conhecimento da área condominialista. O advogado da área condominialista, ele tem que conhecer do direito condominial mesmo, né? Então, ele tem que debruçar na lei, que ela é muito enxuta, né? Inclusive a lei 4.591, que foi derrogada em parte pelo Código Civil de 2002, e ler mesmo a doutrina e a jurisprudência, né? Porque hoje mesmo nós tivemos fizemos um plantão num condomínio e lá a gente tocou no assunto a respeito do Airbnb, né? E aí a pessoa do escritório veio nos perguntar se, porque tem uma pessoa lá que está alugando um apartamento para o Airbnb e até então a gente tinha notificado, inclusive a multa foi aplicada, foi emitida, mas não foi entregue, né? Aí a pessoa do escritório perguntando para a gente, então quer dizer que não é para entregar a multa, né? Não é para cobrar e tal, porque nós... Né, escritório do condomínio, só para deixar a pessoa que está assistindo claro, que às vezes pensa que é escritório do nosso, no caso, é escritório do condomínio. Né? Escritório do condomínio. Então, porque saiu uma decisão agora esses dias, né, recente, semana passada agora, o STJ pacificando o assunto a respeito do Airbnb, né? Então, e isso recente agora, esses dias para trás, semana passada, que essa decisão saiu lá no STJ e os ministros falando que em relação ao Airbnb vai ficar a cargo da convenção de condomínio. Então, os condôminos é que vão definir através da convenção de condomínio se vai permitir ou não. Então, assim, a omissão não significa proibição, né? Tem que estar expresso. Tem que estar expresso, exatamente. E aí essa pessoa desse escritório do condomínio, né, veio nos perguntar. E aí falou, não, deixa a gente primeiro inteirar, né, da decisão, porque a gente assistiu o julgado, mas a gente quer ler todo, né, os votos de cada ministro e tal. Então, não é possível prestar assessoria jurídica para condomínios se você não conhece da matéria, né? Então, lá no escritório a gente trabalha com direito imobiliário e o direito imobiliário, o direito condominialista é parte integrante, né? E aí, dentro do direito imobiliário, tem, por exemplo, a parte de locação, que nós somos extremamente leigos. Então, muito raramente a gente faz alguma coisa dentro do direito de locação. Justamente porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não atua nessa área, então a gente não está enfronhado. Então a gente não aventura em hipótese alguma em áreas que a gente desconhece, né? Inclusive a gente está até mirando, não sei se eu posso falar, mas já falando, o curso do FADEL, né? Ele está oferecendo aí um curso bacana, a gente domina a locação. E a gente está assim, muito interessado, inclusive...
né, como a gente está aí com alguns projetos, né, eu sou técnica em transações imobiliárias, já entrei em contato com o Cresce, o meu Cresce já vai ser expedido nos próximos dias, né, porque a gente tem uma intenção de expandir o nosso escritório nessa área de locação e até por culpa do Fadel. Porque ele tem, assim, falado muito, a gente, né, faz parte, né, a gente está lá no grupo da comissão de locação também e tal. E aí, mas assim, para a gente poder fazer, né, para poder atuar nessa área, a gente está fazendo as coisas paulatinamente. Então tá, eu sou técnica em transações imobiliárias desde 2006. Só agora que eu a gente está trocando uma ideia, vamos, né? O Fadel está falando tanto de coisa bacana, uma área interessante, né? Está dentro do direito imobiliário que a gente já atua. Então, o Cresce, o curso, e aí a gente começa a atuar, né? A gente não pode fazer o inverso. Eu vou atuar para depois fazer um curso para depois tirar o Cresce? Não. Né? Então, o direito condominialista, ele também vai ser da mesma maneira. O advogado que quiser atuar nessa área, ele realmente tem que estudar. E igual aquela hora que você perguntou a respeito da doutrina, né? Eu, para ser muito sincera, eu não fico muito presa aos livros. Não aos livros, mas aos autores, né? Porque, para nós, todos os autores, é lógico que, assim, eu gosto muito de ver os vídeos do Quênio, do próprio Carpati, o livro do Carpati, as matérias que eles escrevem nos jornais e tal, mas todos os autores que a gente lê do direito condominial são bons porque eles trazem pontos divergentes, distintos, visões diferentes que fazem a gente ter uma forma de ver muito mais ampla, né? E o direito a gente sabe que não é um compartimento estanque, ele, né, é a sociedade muito dinâmica, toda hora uma mudança distinta. Até um fato curioso, teve uma vez num condomínio desses aí, que a gente dando assessoria, o síndico chegou perto da gente, não, porque as meninas ficam lá namorando na área de piscina, as meninas, né? E aí, não, eu tô querendo notificar. Eu falei, tem como não pode notificar, né? Hoje, qualquer casal, homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, não existe essa proibição. Então, né, isso aí, se você fizer qualquer coisa assim, até vai causar um problema para o condomínio. Então, não faça, não é possível isso, né? Então, assim, a gente tem que ter segurança para passar uma informação como essa, né? Você tem que saber como passar a informação, frear o síndico quando ele pretende fazer uma coisa que pode reverter contra o próprio condomínio, e você só pode fazer isso com conhecimento. Então, para mim, é determinante o conhecimento. E olha para você ver, né? Como eu falei no princípio, tem 17 anos que eu estou trabalhando na área. E mesmo assim, todos os dias a gente é surpreendido com alguma coisa diferente. Verdade. Não é verdade? E eu ainda ia complementar, além do imobiliário que a gente no universo condomínio, porque o condomínio tem locação, às vezes uma unidade está alocada, essa despesa é para cobrar do inquilino, é para cobrar isso, né? Toda hora. Isso é para cobrar do proprietário. Outro dia, um condomínio que é acessório, eles criaram, a gente estava chamando de fundo de reserva trabalhista. E aí os inquilinos começaram a falar, mas é fundo de reserva trabalhista, então eu não tenho que pagar, só da palavra reserva. Falei, a nomenclatura não foi a das melhores, eu comecei a assessorá-los agora. Então, vamos tentar modificar essa nomenclatura, porque eles têm que pagar, porque é um provisionamento que vocês estão fazendo para as despesas dos empregados atuais, não é nada lá para trás. Então, assim, eles têm que recolher. A gente trocou a nomenclatura. E voltando ali no que eu entendo da convenção e do regimento interno, entender um pouco de notarial registral. Sim. Porque esbarra muito, já vi muita convenção. E aí, o próprio advogado, ele fica com muita dificuldade de aprovação. Quando ele entra com aquele documento no cartório, ele não consegue aprovar, ele não consegue entender por causa da nota devolutiva. Então, quando ele entrou e fez o instrumento, ele não dominava aquilo ali. Mas deixa eu te contar, nós enfrentamos um problema, e a gente está com esse problema num condomínio que a gente está dando assessoria, inclusive, para os condôminos, que não sei como que fizeram o registro de uma reratificação no cartório de títulos e documentos. Então, ele não tem validade jurídica. Então, aí, de repente, o síndico está considerando ali como um regimento interno, mas ele alterou a norma que está na convenção de condomínio, né? Então,
validade só entre as pessoas que assinaram aquele documento ali. Pois é, mas acontece que naquele, né, vamos lembrar aí do direito registral, né, o princípio da concentração dos atos. Não, não. No títulos e documento é para arquivo. Pois é, exatamente. E aí, no ele caso... Não tem, e foi publicidade, mas efetivamente ele não tem feito esse documento, ele, quando aprovado na época, as pessoas que aprovaram na época já não vão lá mais. Então, por isso que eu falei, já tem validade para aquelas pessoas que assinaram aquele documento que tem ciência. Depois disso, o que equivale? O que está registrado no RI lá. Exatamente, que é a convenção original. É um documento histórico ali, naquele determinado momento aconteceu isso, mas não, ele mas não aí já, tem a força de ratificar. Venderam lá, até o síndico, né, pegou esse documento, tentou até registrar no cartório de registro de imóveis, e o cartório, igual o fiscal da lei, né, ele verificou que aquelas pessoas que estavam assinando... Não, ele não consegue nem registrar primeiro, porque se o pessoal já vendeu, eles não são nem condôminos. Então, justamente foi isso que o cartório falou. Deu uma nota de devolução falando que aquelas pessoas que assinaram ali, uma parte delas já não era nem mais proprietário. Então... E olha a insegurança, né, que foi causada pela ação de um profissional que às vezes não estava tão instruído. É muito comum as pessoas acharem que registrar em cartório basta estar no título dos documentos que já no RTD já está registrado. Sim. E não está registrado. Para esse efeito que a gente realmente quer com segurança jurídica, é no RI. Exatamente. Sim, exatamente. Então, às vezes você vai olhar lá no RI e tem uma convenção super enxuta da construtora. Aí quando você olha, não, mas a gente usa essa aqui, que está lá registrada no cartório, ou no RTD, ou então eles pegaram, fizeram um trem lá, embolam e fazem uma escritura. Sim. E vai de nós. Eu estou falando de coisa antiga, né, gente? Eu já mexi com coisa antiga também. Então, você vê o tanto que as pessoas às vezes estão utilizando como norma documentos que estão errados. Sim. Nossa! E daí, na hora que a gente chega para assessorar e fala, vamos resolver isso aqui e fazer da forma certa, então é uma área também que acaba conversando ali. O notariado registral não tem como sair. Não. E as outras áreas que são vertentes ali, que, né, faz sempre no condomínio vai ter uma locação, tem alguma coisa que, às vezes, a gente tem que entender, até às vezes, dependendo, vai para até esfera criminal, que às vezes acontece, eu não entendo nada de criminal, mas às vezes precisa que tem, aí a gente vai pegar os parceiros, a gente socorre os parceiros, porque aí já extrapolou e ficou muito distante, mas mesmo assim também. A gente precisa. Tem que ter uma noçãozinha, né? De trabalhista, porque toda hora vem perguntas, né? Então, assim, eu já não tenho tanta dificuldade porque eu atuei no início da minha carreira como trabalhista. Então, mas hoje em dia, eu já não me sinto tão confortável, porque teve a reforma e eu não estudei. Então, eu já pego um parceiro. Nós temos lá no escritório 2 parceiros muito bons, por sinal, que o pessoal assim conhece bastante da área trabalhista, então quando surge qualquer problema nesse sentido, a gente sempre delega para eles, porque a gente tem essa segurança, né, de ter esses parceiros bons que conhecem bastante. Aí é importante, né? Essa coisa holística do advogado condominialista é muito contundente, né? Tem que saber de tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Mas eu acho que é isso, é inerente à nossa profissão, em qualquer área, né? Se a gente for olhar de tudo, assim. Já caminhando, gente, assim, agora para o final mesmo, qual o recado que vocês deixariam, assim, né, para os advogados e da atuação mesmo, dos desafios, como que vocês enfrentam, o que ajuda, o que são as ferramentas que vocês utilizam ali para prestar essa boa assessoria preventiva aos condomínios, como que seria essa atuação que vocês poderiam deixar de mensagem final? Quer falar, João? Eu acho que, assim, em resumo, é aquela questão de realmente, como a Ana e nós todos aqui reforçamos, é buscar aquele conhecimento. Eu acho também que buscar, às vezes, também, aquela troca de ideias entre profissionais que estão na área é sempre importante, como esse bate-papo aqui, muito bacana. E o próprio podcast da AMAD é muito bacana, que tem muita informação enriquecedora. Então, eu acho que é importante você participar dos eventos. Vamos ter aqui o congresso da AMAD daqui uns dias. Então, assim, é importante participar, estar nesses meios também com as pessoas que são da área ou que estão ali atuando na área, porque você consegue também trocar experiência, trocar ideia, às vezes pegar conhecimento, passar conhecimento. Então, acho que é importante também você não estar isolado nesse mundo, né? Você estar ali sempre integrado, sempre buscando estar, né, com essas pessoas e também se atualizando, estar acompanhando o que está acontecendo no judiciário, verificar essas questões todas, porque isso vai te dar a segurança para você conseguir atuar, né, com tranquilidade e prestar um bom serviço para o cliente. É verdade. E o João tocou num ponto interessante, porque eu, né, que já estou militando há muito tempo aí, eu não tive a mesma oportunidade
que a gente está tendo agora, né? De ter a AMAD, de ter eventos direcionados para essa área, para esse assunto. Tanto é que, assim, tudo que está acontecendo, a gente vem participando, a gente só não participa quando não é possível mesmo, né? Inclusive o último que teve, né, que foi lá no Automóvel Clube, que foi às 8 horas da manhã, que nós até vimos que tivemos o café. Que é um café bacana. Nós compramos o ingresso, nós não conseguimos ir por causa de cliente, né? Não tivemos como ir. E ficamos muito pesarosos, porque a gente viu depois lá, né? Parece um sucesso. Eu também não fui por questão de saúde, mas nós não fomos por eu sei que foi um sucesso. Mas nós compramos o ingresso e não participamos, porque realmente não houve possibilidade. Então, tudo que vem acontecendo, a gente vem participando, só não participamos quando realmente não há possibilidade, né? Que surge alguma coisa repentina, um problema. Ele sabe que a agenda de advogado meio maluca. Loucura, Nossa né? Senhora, loucura, né? Amanhã mesmo a gente vai participar de uma assembleia que não estava prevista, aí bota lá na agenda, lá correndo, tem que incluir. Então, essa ferramenta que hoje o advogado condominialista tem, né, a AMAD mesmo, é assim, né, é um valor enorme, porque nesses eventos todos, né, que vêm acontecendo, a gente sempre depara com alguma coisa diferente, tecnologia mesmo. Então tem muita coisa assim que eu acho importante assim, para a nossa formação e atualização. Evento, por mais que a gente estude, ter esse contato, procurar ver pessoas também que estão no meio, o que está acontecendo, trocar ideia. Eu acho que o que é muito bacana da AMAD é isso, assim, a gente que proporciona exatamente, eu estou com uma dúvida ali, todo mundo, independente de ser da mesma área, todo mundo se ajuda, muito então isso acaba que vai deixando a nossa advocacia mais rica, porque ela vai ficando muito mais fortalecida por causa dessas, são atitudes pequenas, mas são grupos que são criados justamente para fortalecer o nosso exercício. Inclusive nesses grupos da AMAD que tem no WhatsApp, né, que a gente participa de todos eles, né? O Fadel mesmo, como eu falei, a gente não atua na área de locação. Ele já esclareceu dúvidas lá pra gente, outro advogado da área de locação também. Ele é muito prestativo. Outras dúvidas, né, de contrato que a gente também teve lá, né, colegas esclarecendo. Então, isso é muito bom, porque você... qual advogado que nunca teve dúvidas? Aí você saber que você tem um grupo ali, que se você fizer a pergunta, alguém vai ler na hora e vai responder. Ou mesmo que não leia na hora, ou leia na hora, mas não responde na hora, mas vai te esclarecer depois. Entendeu? Todas as perguntas. Exatamente. Todas as perguntas nós fizemos lá. Eu fico feliz com isso. O propósito é esse. Nós tivemos resposta. Muito bacana, muito bacana. Então, mesmo. Assim, isso só demonstra que a gente tá certo, de seguir nesse caminho, nessa linha, porque a intenção é essa, é fortalecer a classe como um todo. Eu não sei se vocês sabem, a gente comentou de obras aqui, a nossa coordenadora de condominial, que é a Elissane Botelho, ela tem também uma obra que elas têm uma comunidade de condomínios e eles lançaram. Depois eu vou olhar também, que tem vários artigos com esse enfoque condominial também, legal, que é uma obra legal. Ela até viria hoje, mas por causa de uma assembleia não está aqui participando do podcast. Mas é isso, gente, assim, eu gostaria muito de agradecê-los, porque a gente daria aqui, condomínio dá para fazer 50 horas de podcast, porque tem muito assunto, tem muita coisa, mas a gente não consegue esgotar. Então, assim, agradeço muito de vocês estarem aqui compartilhando a experiência de vocês e lembrando a todos vocês que a gente vai ter um evento agora dia 25. Se não fez sua inscrição, corre lá no Simpla, porque já está esgotando. Então, não deixa essa virada de lote acontecer, que é um evento assim super bacana, preparado justamente para o nosso aperfeiçoamento, justamente para a gente ainda trouxemos vários outros profissionais que atuam com condomínio de outros estados, justamente para ter essa oxigenação de ideias, da gente justamente, porque às vezes assim, os mineiros são muito conservadores, pensam de um jeito, se a gente segue o nosso tribunal, tem um posicionamento, e eu gosto muito de escutar o que está acontecendo em cada lugar do país, como eles estão solucionando e evitando os conflitos. Fortaleza, São Paulo, são lugares que tem um tipo condominial muito bem forte. Então, assim, não deixem de fazer essas inscrições e até o próximo AMADcast. Até mais.